mudaram os índices de construção. O que isso prejudica? Prejudica, eu vou te dar um exemplo que é seríssimo. Aqui, Jardim Vanessa. Certo. Jardim Nippon, vou dar alguns exemplos. Jardim Nippon, Jardim Vanessa, Chácara São Jorge. Certo. Tudo Chácara pertinho, São né? Jorge. Sim. Região central que eu estou dizendo aqui. Jardim São Francisco 2, Jardim Pereira, Jardim Bela Vista. Condomínio Bela Vista, por favor. Condomínio Bela Vista. Respeita a quebrada. Eu vou te dizer, se eu disser pra você que a partir de agora você não pode construir uma casa lá mais, você vai acreditar? Não. Pois é, Não pode. a partir de agora não pode mais. Você vai falar pra mim, isso interfere na tua vida ou não interfere na tua vida? Obviamente que eu quero deixar muito claro. Tô te dizendo que nós vamos seguir a lei. Você que quer lá construir teu imóvel, pensando em fazer as coisas corretas. Sim. Vou contratar um engenheiro, vou pedir a aprovação da prefeitura, vou construir, não vou ter problema, fiscal não vai bater na tua porta lá para querer te multar, te embargar tua obra. Você que vai seguir o trâmite correto. Você que mora nesses bairros, por exemplo, você não pode construir mais uma casa. Pô, mas como? Por quê? Me explica, por Mesmo favor. você tá na metragem, tudo certo, e não pode mais construir? Além de definir índices, tamanho de lote, como eu te falei, o plano diretor ele define para você o que pode ou não pode ser construído. Então a prefeitura criou criou uma tabela que caracteriza quais são os tipos de empreendimento. Então você tem lá casa, que é uma casa, a gente chama casa residencial, certo? Sim. Uma casinha que você mora, conjunto de casas que seriam. Uma vilinha. Vocês já devem ter visto aquele monte de casinha geminada, uma do Sim, lado da outra, sim, que acaba sim. sendo tudo igual, por exemplo. Sim. Aquele é um tipo de construção. Ou o que a gente chama aqui, muito conhecido como condomínio village. Sabe, por exemplo, tem uma rua no meio com casas, tudo Casas dentro laterais, particular, sim. com ruas laterais. Então, estou dando um exemplo. E prédio. Então, estou dando aqui, são 5 tipos de casa, são 5 tipos de característica. O casa residencial, que eles nomearam como R1, se você pegar na lei lá, R1. O que significa o R1? R1 significa casa. Casinha simples, casinha unifamiliar, que a gente diz, que mora uma família, uma casa que mora... Nessas regiões que eu te falei, está proibido. Só pode ser construído nessas regiões, a partir de agora, prédio. Cara, eu não... Então, se você perguntar para mim, você acha que ficou bom? Acho que isso tá horrível. Pô, Imagina um cidadão que foi lá, lotes no Jardim Bela Vista, tem lotes lá de 250 metros. Sim, Fez um parceladão. É a característica do imóvel. Então, o cara vai lá, comprou um lotinho de 250 metros para construir a casinha dele lá. Agora que ele conseguiu começar, Não vai terminou de poder. pagar, Ele não vai poder. agora não pode mais construir. Então, quem comprou o lote lá e não construiu ainda, não vai poder. Pelo menos de maneira legal. Se vai construir errado, aí vai correr risco Nossa, e mas ser isso- embargado. Não consigo não, mas estamos entender, a falando gente tem que- da forma legal. Sim. Não pode. Não pode. A legislação não permite. Quem que é o secretário de urbanismo da cidade? Tem hoje as pessoas Secretário de envolvidas nisso, são secretários de obra, secretário de habitação, secretário jurídico, são várias secretarias que fizeram parte da composição Mas da alguém lei, responde né? diretamente por isso? Só, ou é o prefeito direto? Existe o secretário, né, que responde direto por isso. Eu não sei se o secretário vai responder direto, mas eles são uma das pessoas Sim. que poderiam esclarecer. Anota Não aí pra existe gente procurar ele, justificativa. Giovanni. Vamos procurar ele pra gente conversar, porque a gente precisa entender Se qual fizer, que é o procedimento para isso, qual que é a conclusão. se fizer errado, não era com essa intenção. Eu não sei se era com a intenção ou não era. Existe- O que a lei diz é que não pode. Mas existe a possibilidade de Não pode. mudar esse plano diretor? Sim, essas Eu acho que tem que mudar. Tem que William. mudar, né? Acho que tem que mudar. É um absurdo isso, você não poder construir Uma uma casa casa no terreno. no Jardim Pereira, no Jardim Bela Vista, Bela no Vista. parte do Colinas. Eu não vou falar Chácara São Jorge ali, vamos falar do outro lado do Colinas. O Colinas em si não, mas o Chácara São Jorge. Como é que o cara... Vou falar pra você, não existe, na minha opinião, não existe característica para fazer um prédio lá no Jardim Bela Vista. Eu então, acho isso eu tô que falando, não Os é... terrenos são pequenos lá. Então, Pois é. Os que você sobraram, vai né? fazer um prédio Mas não lá. é um prédio. Os que Aí sobraram no são projeto não pequenos. atinge Ou- 1,5 metro de cada lado e tal. Ou a intenção é acabar para ninguém construir mesmo. Pode ser Mas, que essa seja a ó, opção do governo também. O governo, não quero mais que construa casa, então vou inviabilizar a construção. Talvez possa ser. Então eu não sei dizer qual que é a intenção. O que eu posso te garantir é que o que eles fizeram não pode. Vou trazer um outro exemplo, saindo um pouco da região, que as pessoas provavelmente não têm esse conhecimento.
Vou dar um exemplo. Vocês conhecem o... Nem quero fazer propaganda do loteamento aí, não. Mas vocês conhecem o loteamento Morada do Sol? Sim. 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 Morada do Sol? Já conhecem entrar lá Sim, dentro? conheço lá dentro. Na minha opinião, um dos melhores loteamentos de Mariporã. Bonitos lotes. Amplos. Organizado. Aquilo que todo político sonha. Ter um bairro planejado, tal. Mas Terra Preta tem ali no Morada do Sol. Certo? Eu vou dar um exemplo para você. Já entrei lá, tive clientes lá. Existem casas lá de 2 milhões, 3 milhões de reais. Terrenos, então, cara, a média de terreno lá é de 600 a 1.200 metros quadrados. São áreas grandes para a construção de casas grandes, né? É um outro padrão de imóvel. Hoje, com as leis de hoje, o cara compra um terreno lá de 600 metros. Antigamente, ele podia construir uma casa de 600 metros. E tem, tá? Tem casa lá de 600 metros, 500 metros, dentro de um terreno de 600 metros. Hoje, o cara comprar um mesmo lote de 600 metros, ele só pode construir 20% Oxi, de terreno. vai fazer medícula no fundo. Não é só isso que acontece. O terreno lá hoje custa altíssimo o valor. Sim. 300 mil terreno. O cara vai comprar um terreno de 300 mil para construir uma casa de 200 metros quadrados? Não vai fechar a conta. Não, Não se vai for fechar a 600 conta. metros, vai ser 120 metros quadrados. É, porque tem alguns sim. índices lá, você consegue... Chega até 200 metros. Até uns 200 metros você vai conseguir... É que assim, na verdade é o seguinte, vou melhorar. Você pode chegar até 200 metros. Para isso, que é um negócio interessante, outras prefeituras São Paulo faz, por exemplo, para não pagar nada, você pode construir 20%, tá? Você pode chegar até 240, dando um exemplo de um terreno de 600 metros. Você pode chegar até 240. Para isso, você precisa pagar um negócio que chama outorga onerosa. Isso São Paulo faz, as grandes cidades fazem isso. Isso é normal. Só que, geralmente, isso acontece para o cara que vai construir um prédio. Então, o cara vai lá, vou dar um exemplo, em São Paulo, o cara vai lá e compra um terreno de 1.000 metros lá em Pinheiros e constrói aquelas torres gigantes lá, entendeu? Umas tripas. Enorme, que o metro quadrado custa 20 mil reais o metro quadrado. Aí o cara vai lá e aí a legislação permite com que ele construa mais do que pode, pagando uma outorga onerosa. Essas outorgas onerosas é absurdo o valor, milhões, custa milhões em São Paulo. A ideia foi trazer isso para cá, só que eu acho que a conta tá errada. Vou dar um exemplo para você. Fiz essa conta de vir para trazer esses números para você. Então o cara compra um terreno hoje lá no Morada do Sol e quer construir o máximo que ele pode, que é 40%. Vai dar 240 metros quadrados. Sim. Tá? Ele pode? Pode. Vai ter que pagar uma outorga onerosa. Essa outorga hoje vai chegar a mais ou menos uns 100 mil reais. Nossa. Por uma casa dentro do Morada do Sol. Então o cara já paga 300 mil num terreno, vai ter que pagar mais 100 mil Só para fazer uma começar a casa de construir. 240 metros quadrados. O que eu quero te dizer? Não fecha a conta. Então o cara lá do Morada do Sol, é triste dar essa notícia para ele, mas o terreno dele desvalorizou. Não só Ou ele não vai comprar, ou ele não vai conseguir vender por 300 mil, e o cara que já tem uma casa lá, e que custa milhões, vai ficar puto por quê? Porque o vizinho dele vai construir uma casa pequena. Isso desvaloriza toda a região, entendeu? Vai desvalorizar a Não porque região. o cara quer, porque o cara não pode. O Seria cara não engraçado, porque deveria ter um incentivo para construir, ter uma construção maior. Tinha que ser o contrário. Né? Não teria que ser o contrário? Bom, Sim. não sei, eu não conheço. Não, Mas tinha que acho ser o contrário. Tinha que ser o contrário. Tinha que ter um incentivo pro cara construir uma casa Essa maior. outorga onerosa, você tem que trazer isso para grandes empreendimentos. Sim. Que realmente vai causar impacto, né? Vai dar Visível, algum né? impacto no região. trânsito, sei lá, entendeu? Que geralmente isso se atribui a grandes prédios, entendeu? Não uma casa. Grande prédio, avenida muito movimentada. Aí você reverte essa situação, reverte em caixa, que é exatamente Sim, para poder você investir investir no trânsito, sinalização. fazer uma contrapartida em outra situação, que aí não caberia ao empreendimento, mas aí reverte em dinheiro. Então, são coisas que precisam tomar cuidado. O que eu quero dizer, William? Pessoal, a legislação mudou. Não é a mesma coisa que era ano passado. Vai comprar alguma coisa? Precisa consultar. Precisa fazer uma análise muito aprofundada, muito detalhada, porque você pode estar... o seu imóvel pode, e provavelmente a maioria, vai ter um prejuízo
de valor. E pra você, vai como, ter. e pra você como corretor, o cara tem um terreno no Jardim Pereira, você vai lá e vende o terreno e já fala só, vou te vender o terreno, mas não vai ter função nenhuma. Você não vai poder construir. É por isso que eu te digo. Prejudica Exatamente. nosso trabalho. Eu não consigo chegar pro cara ou ele falar pra você, ó, meu, vou te vender esse terreno aí, mas você pode construir sua casa. Você vai comprar só pra Eu vou falar pra o sua cara família vai que você ficar tem um puto terreno. comigo, só. você Você é concorda? louco? Você quer comprar isso aqui, então? Pô, eu ainda mais eu, sabendo da informação, como é que eu vou vender um imóvel desse pro camarada? Eu não Cara, posso eu nem não fazer consigo um negócio entender desse. isso. não Eu, posso sinceramente, fazer. eu não consigo entender como Não. é que Então, peraí, funciona, vamos cara. pensar um pouquinho aqui. O plano diretor hoje, o plano diretor favorece quem tem um terreno pequeno com uma casa pequena. Não é que favorece. Porque a casa Quem do já- cara vai valer mais. Depende. Teoricamente. Depende. Porque o cara do lado dele, o cara não pode construir mais uma casa grande. Mesmo que o cara tenha um terreno maior que ele. Sim. Do lado dele também, do outro lado dele, o outro terreno também é pequeno. Então, quer dizer, a cidade vai desvalorizar, né? Então, eu acredito que tende a acontecer isso. Tá? Com essa ação, vou te dizer, volto a te dizer. A médio e longo prazo, a cidade vai desvalorizar. Esse aquecimento imobiliário que nós teve. tivemos, Morreu. eu acho que tende a diminuir com essas ações. Porém, o que para mim é muito mais crítico, tende a diminuir esse aquecimento, esse movimento, vou Sim, chamar esse movimento esse boom que imobiliário deu, né? que teve, formal. A informalidade tende a crescer. Mas é prejudicial, a informalidade. Não, Por isso que eu te falo. chegou no ponto. Por isso Você- que eu volto a te dizer. Você não gera imposto. Por isso que eu te respondo de novo. Foi bom? Tá bom ou tá ruim? Tá ruim. Não, Por quê? então é o seguinte. Então, vamos deixar bem claro. Tudo que for construção que a gente vê acontecendo hoje está irregular. Não. Basicamente, nessas áreas que a gente está falando. Casa aí no Pereira, casa no Bela Vista, casa no Jardim Vanessa, casa construindo no... Vai estar irregular, porque o cara até quer fazer certo, mas não pode. A possibilidade de você se enquadrar dentro da legislação para conseguir ter um empreendimento, um imóvel legal, vai ser difícil. Por exemplo, casa, não. Obviamente que pode ser que tenha obras que foram aprovadas antes da Sim, legislação. sim. Mas Então, fora isso- o cara tem o direito, ele vai conseguir. Quem não aprovou, esquece, não vai conseguir Então nós aprovar. estamos dizendo Senão- que hoje nós estamos incentivando A a pessoa a informalidade. construir informal. Eu acredito que isso acaba incentivando e aumenta. Porque o cara não vai perder o imóvel, o Júnior. O cara tem um não terreno vai lá, perder. ele não vai perder. E eu vou falar, isso vai gerar propina. É Porque o pass- fiscal vai chegar lá, vai pegar a casa do cara irregular, e vai chamar no jeitinho brasileiro. Vamos falar a realidade, vai acontecer. Pode ser que não, aconteça. pode ser não, é real. Porque se o cara chegar na minha casa e eu estiver construindo, eu demorei 20 anos para comprar um terreno, pagar. Eu estou construindo, agora que eu consegui levantar as paredes. O fiscal falou, não pode mais construir. Meu, se eu te der R$1.000, pode construir? Não, vou passar daqui um mês. Vou virar... Vai acontecer, finalizar- vamos ser real, vai acontecer. Então, Vai acontecer, é realidade. É muito possível disso acontecer. né? A Érica Então, Poloni mandou uma mensagem legal aqui, ó. A Érica Poloni, ela escreveu, ó, quanto ao desmembrar os lotes para terrenos muito menores, foram prejudicados os construtores, não nós moradores. Houve uma preocupação com o adensamento populacional. Poxa, tem dois pontos de vistas aí, né? Esse adensamento populacional, não sei se ele é tão grande assim no município para ter que se preocupação, né? Por isso que o planejamento é importante. Qual é a região? Para Então. quanto vai crescer? Para quanto não vai? Eu acho que nada deve ser radical. Não pode mais desdobrar em lugar nenhum. Acho que não é assim. Depende muito da característica da região. O que a região tem para oferecer ou não, tem que ter infraestrutura, tem que ter, óbvio, isso tem que Sim. caminhar junto. Foi uma pergunta inteligente aqui. Obrigado, viu, Érica É Poloni? inteligente e realmente existe esse ponto de vista, como eu te falei. Às vezes o morador que já é morador antigo, mora lá, Sim. obviamente que ele não se sente confortável. Uma galera chegando, É. construções pequenas, desvalorizando o bairro, às vezes imaginando que desvaloriza o bairro, né? Não, e pode desvalorizar, sim. Pode Então, por isso tem que tomar desvalorizar, cuidado. Tem que, aí cabe ao governo definir onde que é, onde que não é, onde pode, onde que não pode. Por exemplo, o Ter Casa, vou voltar ao exemplo do Ter Casa, como você falou. Os lotes lá foram aprovados, lotes 1.500 metros, acima de 1.000 metros. Num determinado momento, houve alteração da lei e hoje houve um adensamento grande lá. Então já houve. Sim, Então, já existem lotes de 250 metros lá. Sim. Estagnar agora seria a melhor opção? Pode ser que seja. Mas já houve um boom habitacional ali muito grande. sim. Entendeu?
A comercialização dos imóveis já aconteceu. O Óbvio. bairro também cresceu muito por conta O disso. bairro cresceu. Consequentemente, o desenvolvimento tende a ir junto, Sim. ô Júnior. Asfalto, água, luz, Asfalto, esgoto. exatamente. Então, é assim, e aí a população precisa tomar cuidado. Tem gente, e eu acho que tá certo, chega cliente lá pra gente e fala assim, puta, eu quero uma casinha lá, eu quero um sítio, não quero pavimento, não quero água. É PQP. É isso aí. Tem Quero essas sumir, características. quero sumir e aí no mundo. o governo precisa definir, ó, esta região vai ser com esse tipo de característica. Mas o Ter Casa, eu também costumo dizer que cada governo que passa, algo a mais acontece no Ter Casa. O próprio governo da Iacida, nós asfaltamos lá da Fernão Dias Interligou. até a ligação do Jardim da Lagoa aqui. Sim. Interligou a parte Sabe? que não tinha asfaltado. Isso asfaltou foi tudo. bom ou não foi bom para o Ter Casa? Com Talvez certeza. pode até ser que tenha gente que não tenha gostado. Mas se fosse um perfil de chácaras, pouco provável que o asfalto teria ido para lá. Sim. Rua Canadá, praticamente, vamos chamar que é a principal do Ter Casa, que liga um bairro ao outro, né? É a principal. Agora, qual que é a tendência? A tendência, cada vez mais, ir ramificando os pavimentos e o desenvolvimento ir acompanhando. Querem ou não querem? Se fosse perfil de chácara, eu te garanto, William, os políticos olhariam aquilo com menos vantagem, com menos interesse. E aí é normal. Não sei se está certo, se está errado, mas é assim que funciona. O número de pessoas é muito menor, o interesse é menor, lógico. Menos pessoas Sim. beneficiadas, menor demanda, então menos desenvolvimento tende a chegar. Então isso também precisa ser avaliado. E eu volto a te dizer, o Ter Casa eu estou usando de exemplo, tá? Sim. Outras situações que eu até concordo que às vezes tenha que ser mantido lotes de maior tamanho, tá? Mas, enfim, resumindo, acho que do todo ficou pior. Tá? E se a pessoa já tem uma casa, a casa do cara está totalmente certa, ele só aumentar, ele consegue modificar esse projeto? Suponhamos que o cara tem uma obra regularizada Regularizar já, tá? tudo certinho, só que agora ele resolveu Ele que quer fazer uma mais um ampliação. quarto. Tá? Isso. A gente precisa somar o que ele já tem com o que ele vai fazer para ver se está dentro dos índices. Se ultrapassar, ele não pode fazer. Mesmo, vamos supor, a minha casa, o meu terreno era 250 metros, só que na época que eu construí, eu poderia construir 200 metros. Sim. Só que hoje já não pode construir nem 200. Zero Você não pode. ampliação nessa casa. Você não pode ampliar nada. Porque ela está regulamentada hoje. Sim. Mas se você colocar uma lavanderia, ela ficou irregular. Se a sua obra já atingiu os índices, Porque podia naquele porque momento. podia, hoje, se somado a área construída hoje, que é regular, mais a nova ultrapassar os índices, você não pode fazer. Eu posso te fazer uma pergunta? Claro. Eu não sei, eu posso estar fazendo até uma pergunta meio sem noção. Mas a prefeitura não arrecada o IPTU por metro quadrado da construção? É óbvio que o metro quadrado, ele influencia no valor. Mas não é só isso, né? Sim. O William, tem vários fatores. Mas, sem dúvida, a metragem construída é um dos fatores de base de cálculo para chegar no valor do IPTU. Então, não seria mais inteligente você incentivar a ter mais construções regulares para você ter eu acredito que o Caixa tem a necessidade. A prefeitura é uma empresa. Sim. A prefeitura é uma empresa. A prefeitura, você querendo ou não, a prefeitura é uma empresa. O IPTU, sem dúvida, é um dos maiores Arrecadação. IPTU, IPVA. IPVA é só estadual ou tem municipal, parte municipal? Não, parte do IPVA reverte ao município. Então vamos lá. Vamos se dizer o seguinte. Você gerando mais construções, são mais famílias, mais IPTU, mais IPVA. Comércio circula maior, né? Aumenta a demanda da cidade. Claro que vai gerar um custo maior para o município de infraestrutura. Água, luz, saneamento básico, escola, polícia, tudo aumenta. Mas qual que é a intenção? Eu não tenho certeza, mas a intenção não é aumentar a cidade. Todos os municípios não querem aumentar a cidade. Isso a gente viu no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro foi de uma forma mal distribuída, né? No Rio de Janeiro foi uma forma que ninguém tinha asfalto, água, luz, deixou o pessoal construir. Aqui a gente tem uma situação O diferente. que não pode, eu acho que é isso que precisa tomar cuidado. A forma de estagnar pode prejudicar e aumentar a cidade crescer de maneira irregular, de maneira informal, que é o que acontece. Você vai no Rio de Janeiro, aquela ocupação gigantesca toda irregular. Aquilo gera prejuízo
para o cofre público, né? Sim. Porque não tem arrecadação nenhuma com aquilo e aí gera despesa. E gera Então, despesa. Porque a saúde aumenta, você precisa ter hospital. A saúde vai existir, Segurança a educação pública. vai existir, a segurança pública vai existir, esse custo não vai acabar, pelo Mas contrário, vai aumentar. Só que você não tem retorno. Você não tem retorno. Você não tem, pelo menos o retorno de IPTU, esse você não vai ter. Óbvio Sim. que as pessoas elas gastam, elas pagam, ela tem carro. Existe outras maneiras de arrecadar, mas do IPTU não vai ter. Então, E assim, precisa tomar muito cuidado. Essa é uma observação. A gente não sabe dizer, e o governo não é claro com relação a isso, qual é a intenção dele. Qual que é a intenção? É estagnar? Não queremos que a cidade cresça mais do jeito que está aqui, tá bom. Isso aí pode até ser que seja uma opção do governo. Eu fico preocupado. As cidades, cada uma que você vai, elas tendem a crescer cada vez mais. Pelo menos é isso que as nossas cidades vizinhas têm feito. Atibaia tem crescido absurdamente. As pessoas têm saído daqui e falado, vamos para Atibaia. Atibaia está frenético, né? Atibaia está frenético. A prefeitura de Atibaia funciona, as coisas é rápido, uma liberação funciona rápido. Tô falando porque eu já fiz a aprovação lá e os caras lá, a prefeitura de Atibaia tá de parabéns. E a cidade está crescendo. Perdões, Piracaia, as pessoas estão indo para a região lá. Tem saído os grandes loteamentos na região de Bom Jesus dos Perdões e Piracaia. Bastante coisa. Então, está acontecendo diferente do que está acontecendo aqui. Lá, os governos têm dado incentivo. Incentivo que eu digo é o seguinte, apoio. Sim. Não é incentivo financeiro. Não é bloqueio. Não é bloqueio, não é criar dificuldade. Tem ajudado Burocracia, né? para que as pessoas criem. Porque é importante, na minha opinião, é importante que novos empreendimentos nascem, novos loteamentos nascem de maneira regular. Não, a gente vê o Nós já Viver. Exatamente, Pelo Viver é amor de Deus. um dos melhores loteamentos que nós Caramba, temos cara. aqui. Se você olhar Vem Aberto. Viver, quantos anos tem o projeto Vem Viver? 3 anos? Tem tudo isso, não? 5 anos, eu acho. Não. Eu acho que deve ter uns... Deve estar indo para uns 4 anos Uns que 4 liberou anos. ele. Olha. Óbvio, é um processo que demora. Talvez 10 anos, desde o início até chegar no jeito que está o Vem Viver hoje. Mas ele precisa começar, precisa ter não ajuda. No mínimo, o governo não pode atrapalhar. Não pode. Entendeu? Isso. Não é para pegar na mão, não é para criar... Não tá pedindo nada, mas ninguém tá pedindo Mas não nada de atrapalhar. graça. Eu acho que esse tipo de empreendimento ajuda a cidade. Sim. Eu acho. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que isso ajuda a cidade. Evita com que empreendimentos irregulares nasçam. Hoje o Colinas, você pega, o Colinas tem mais de 100 lotes, mais de 1000 lotes no Colinas. Mas o Colinas é um loteamento irregular. Todo. O Colinas é irregular. Você vai para o sítio dos Pedroso, onde a legislação, aí o que acontece? Eles pegaram esses loteamentos irregulares, flexibilizaram a legislação lá, mas lá não dá para construir, porque é irregular. Então a maneira de construir lá é difícil. Tudo bem que a legislação, a ideia é tentar regularizar, tal, não sei o quê, beleza. É um processo que demora, tem que ser visto, é importante, mas nós não podemos esquecer o que já é regular. Aí nós estamos sendo injustos com quem foi lá e tem um imóvel regular. Quem tem regular, ele tem que ser assistido e tem que ser amparado. Mas quem é regular, ele não pode ser abandonado. Eu acho que foi isso que aconteceu. A gente Entendeu? já teve alguns bairros que era totalmente irregular e saiu escritura agora há pouco tempo, né? Sim. É o caso do Jardim Vanessa, Jardim Paulista. Sim, Esses bairros não tinham documentação nenhuma, até 5 anos atrás aí. exatamente. Estou contratinho de Gaveta. governo, Tal. mais nada. É a informalidade. A legislação, o plano diretor, ele flexibiliza exatamente para que o governo possa regularizar esses imóveis. É importante? Óbvio que é importante, tem que fazer mesmo. Sim. Entendeu? Mas hoje ele fica estagnado. Ele só tem um objetivo: regularizar o imóvel. Que ótimo. Inclusive, a Secretaria de Habitação foi criada na gestão do Ayacida. Nós já pensávamos em fazer isso. Entendeu? Então, esse é um trabalho que foi dado continuidade. Eu acho que é importante, a população precisa ter o imóvel regularizado. Então eu entendo também que é o seguinte. Mas nós não podemos desamparar quem está regular. O cara que constrói hoje irregular, ele... Está sendo prejudicado. Não, tudo bem, mas ele constrói irregular hoje... Irregular? Irregular. Ele constrói errado, mas ele sabe que em determinado momento o governo vai abrir as pernas e vai entregar o documento para ele. Então, precisa tomar cuidado que isso pode ser interpretado dessa maneira. O crime e pode compensa. acontecer isso. O crime eu quero compensa. falar, meu, É, o crime Quem tá compensa. errado... Por que vamos preocupar daqui 5 anos, eles vêm com o plano diretor e E novo, e arruma aí e- todo mundo vai ter documento. Precisa tomar cuidado.
A dificuldade pode formar isso, essa opinião, entendeu? Exatamente. Tem tanta dificuldade pra fazer certo, então vou fazer errado mesmo. Sem e lá na dúvida. frente a gente vê o que rola. Sem dúvida. Olha, é muita pergunta, é muita pergunta, e muita pergunta inteligente. Olha, vamos lá. Bruno Santos. É para fazer construções de prédios nesses terrenos que não podem mais fazer o desdobro. Como ficaria? Acho que você já respondeu essa pergunta, né? Claro, eu deixar claro pro Bruno. Bruno, é o seguinte. Nós estamos falando de regiões. Cada região tem a sua particularidade. Essa região que eu falei aí, Nippon, Vanessa, Chácara São Jorge, Jardim Pereira, toda essa região central, vamos dizer assim, que hoje ocupa a maior parte da densidade de Terra Preta, essas regiões elas não podem ser construídas casas, só podem ser construídos prédios. Óbvio que a gente precisa pegar lá o que é a diretriz dos prédios. Eles nomearam lá como CRV, por exemplo, que é Conjunto Residencial Vertical. O que isso caracteriza? Caracteriza um condomínio vertical, que são os prédios. Sim. Então, aqui é um prédio, aqui é um conjunto residencial vertical, entendeu? Então, claro, tem as regiões que não pode fazer isso, que só pode residências. Então, a gente precisa ver muito bem onde que é, por isso que eu volto a dizer. A gente precisa estudar, ver onde que é, levantar. Cada região tem a sua particularidade, entendeu? Então, o que me deixou espantado foi esta região nossa ser congelada para não a possibilidade de construir casas. Construir prédio é bacana? Talvez seja. Mas não proibido a construção de casa. E aqui no centro de Terra Preta também a gente tem um problema de construção aqui por conta que tem um córrego que passa ali. Então, quer dizer, a grande maioria daquelas propriedades estão irregular, né? Estão irregular, sem dúvida. Se eles tiverem que estar 30 metros do rio, vai vir lá para Pietro Petri. Não, e não é só isso. No mínimo. A maioria dos imóveis da Pietro Petri São imóveis irregulares. Por que eu quero levantar para você a questão? Claro, estou trazendo para você a questão comercial. Certo. Eu ouvi dizer que o governo quis dizer o seguinte: porque agora pode construir prédio, valoriza o imóvel. Não necessariamente. Desde que o imóvel seja regular, se o imóvel não tiver escritura, ele não tem valor comercial nenhum. Sim. Para um prédio. Quem que vai vir aqui construir um prédio, uma Patriane da vida, vai vir aqui e construir um prédio de, sei lá, quanto pode? Vai chegar um prédio de 20 andares no imóvel que não tem escritura. Não tem como, né? Ninguém vai fazer isso. Óbvio, nós precisamos regularizar solo primeiro, para depois, talvez, trazer os interessados a construírem um prédio. Não acho que Terra Preta tenha demanda para prédio. Não acho. Tem um terreno enorme ali, que é o terreno da Usato. Não sei o que eles vão fazer com esse terreno futuramente, né? Uma ótima área. Você vai dizer, vamos fazer um prédio lá. Talvez tivessem interessados em como adquirir aquela hora para desenvolver um prédio. Mas primeiro precisa resolver. Aquilo lá tem um problema jurídico seríssimo. Absurdo. Sei lá quanto tempo vai demorar para resolver aquilo lá. Quanto tempo já rola, né? Isso aí. Quanto ainda vai rolar, né? Hoje existe uma ocupação lá. Nem sei como é que tá aquilo. Se tá... Aquilo lá Se é vai a Cracolândia de Terra Preta. Se vai ser passivo de uma reintegração de posse lá na frente, sei lá.